Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Espero que todos estejam muito bem, com saúde, para mais um dia de aula. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema super importante na área ambiental e também aí para a área de viticultura e enologia, né? Quando a gente fala aí do início dessas atividades, né? Do planejamento de todo o processo industrial que envolve o vinho, a gente tem que pensar nesse elemento. Então, ele é um elemento muito importante que a gente vai explorar um pouquinho sobre os conceitos, os processos, o que envolve esse instrumento tão importante para a gestão ambiental. A gente vai falar hoje sobre licenciamento ambiental e, é claro, o foco vai ser aí para as nossas vinícolas. Vamos lá? Bom, a pergunta que eu coloco nesse início de aula é: possuo uma fábrica de vinhos, será que eu preciso de licença ambiental? A gente vai tentar responder, ou melhor, vamos responder essa questão, explicando então todo o processo, o que envolve a necessidade desse instrumento para essa atividade especificamente, tá? Só para a gente lembrar da nossa figurinha que está norteando aí essa disciplina, tá? De todos os temas que a gente trabalhou e que vai trabalhar. Então, aqui a gente está nessa parte aqui de viticultura e enologia, falando sobre licenciamento ambiental. Então, falamos bastante sobre recursos hídricos, falamos do Código Florestal. Agora a gente vai direcionar os nossos estudos para esse instrumento, né, para essa ferramenta importante. Bom, e aí a Política Nacional de Meio Ambiente, a 6938 de 81 e a Resolução CONAMA 237 de 97, são as duas leis e resoluções aí muito importantes em se tratando de licenciamento. É claro que ao longo aí da aula a gente vai ver outras leis, mas as principais, né, a que vai nortear a questão do licenciamento é a Política Nacional e a Resolução CONAMA. Tudo bem? Bom, para essa aula eu separei a seguinte estrutura, né? O significado, a definição de licenciamento ambiental. A gente vai falar um pouquinho da resolução CONAMA, do processo de licenciamento, o que envolve, quais as etapas, quais as licenças pertinentes, quais são os órgãos competentes, né? A quem eu devo pedir, solicitar essa licença, quais os tipos e a validade dessa licença e custos, tá? Essa é a estrutura que eu separei para vocês. Bom, a gente vai tentar responder, então, basicamente, de interesse de vocês, essas perguntas aqui, né? Então, qual que é o órgão responsável pelo licenciamento? Quais são as etapas desse processo? E quais são os prazos e as licenças necessárias? Então, basicamente, essas são perguntas aí que normalmente o pessoal da área, né, de outras atividades também, tem o interesse de saber aí para seguir exatamente o protocolo e para obter a sua licença. Bom, pessoal, eu gosto sempre de partir da parte da legislação. O que a lei fala para a gente? Bom, a nossa lei, aí, a nossa Carta Magna da nossa Constituição Federal de 88, tem esse artigo que vocês já conhecem, que eu cito sempre nas minhas aulas, o artigo 225, que fala lá que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí ele fala que para assegurar, né, a efetividade desse direito, incumbe ao poder público exigir na forma de lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. A gente pode perceber aqui que ele não cita diretamente o licenciamento ambiental, né? Ele não traz essa ferramenta de forma explícita e clara na nossa Constituição Federal, mas ele coloca em destaque a necessidade de um estudo prévio quando você desenvolver alguma atividade que tenha potencial de causar impacto ambiental. Então, isso é importante na nossa Constituição, deixa nas entrelinhas a necessidade de um estudo a ser feito. Tá? Só que aí quando a gente pega já na nossa Política Nacional de Meio Ambiente, aí sim, aí a gente tem a definição desse instrumento, ele tem a definição de vários instrumentos para aplicação aí da gestão ambiental, e aí um desses instrumentos
você encontra o licenciamento ambiental, né? Lembrando que a nossa política nacional é a Lei 6938 de 81, e aí ele vai instituir todo o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, vai falar sobre as competências da União, dos estados, dos municípios, e ele cita os instrumentos. Então, tem lá o zoneamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, padrões de qualidade ambiental. Então, dentro das resoluções, a Econama, a gente tem todas essas definições. E aí, olha lá, o licenciamento ambiental como instrumento importante. Então, aqui já tem uma definição mais clara dessa necessidade de aplicação desse instrumento, tá? Bom, a gente se localizou a respeito aí da parte legal. Vamos à definição, né? O que é o licenciamento ambiental, tá? Então, eu coloco aqui para vocês que é um procedimento no qual o poder público, né? Ele vai representado aí por órgãos ambientais no nível federal, estadual e municipal. Ele vai autorizar e acompanhar a implantação e operação de atividades que vão utilizar recursos naturais ou que sejam consideradas efetiva ou potencialmente aí poluidoras. A gente consegue perceber, pessoal, nessa definição que o licenciamento ele é um instrumento, certo? E ele é um instrumento preventivo aí na ação de controle contra a poluição, né? Na ação de controle a respeito da degradação ambiental. Então, é um instrumento de monitoramento, é um instrumento de avaliação muito importante para a gestão ambiental, para a gente ter um controle, para esses órgãos competentes terem um controle a respeito dos impactos ambientais e o que essas organizações fazem para diminuir ou para controlar esses impactos, né? Então, é um instrumento hoje muito importante aí, que tem competência a esse poder público de avaliar, tudo bem? Então, é obrigação do empreendedor, está prevista em lei, buscar o licenciamento ambiental junto ao órgão competente, desde as etapas iniciais do seu planejamento e instalação até a efetiva operação. E a gente vai ver aí as diferentes licenças das diferentes etapas do processo aí que você tem do seu empreendimento. Então, vai desde ali, antes da instalação, né, até a operação. Então, são várias licenças que está dentro, né, aí, que está dentro desse pacote do licenciamento ambiental. E é isso que a gente vai ver, tá? Bom, e aí como instrumento, aí, o licenciamento ambiental, né, como instrumento, ele tem alguns estudos ambientais, tá? Então, para você solicitar o seu licenciamento, esse licenciamento, ele prevê a necessidade de ser realizados alguns estudos ambientais, tá? Então, são estudos relativos aos impactos ambientais, está relacionado ao quê? A localização do seu empreendimento, ao processo produtivo, à instalação. Nessas etapas, né, quais são os impactos que podem causar? Está extraindo algum tipo de recurso natural? Está lançando efluente? Como que é todo esse processo? Então, quando você solicita ao órgão público o seu licenciamento, você tem que ter todo esse descritivo desse seu processo produtivo, para ele avaliar como que está sendo feito o monitoramento, quais são as medidas ali de controle dessa organização. Tá? Então, para isso, o empreendedor, né, o solicitante, ele vai ter que entregar esse estudo ambiental, esse estudo de avaliação ambiental ali, tá? E aí existem vários tipos, tem vários tipos de estudos ambientais. Quais são? O memorial de caracterização, né, do empreendimento, pode ser um EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, pode ser um EAS, que é o estudo ambiental mais simplificado, um RAP, um relatório ambiental preliminar, ou pode ser um laudo de vegetação, um estudo de análise de risco, vai depender qual que é a sua atividade, né? Qual que é o potencial poluidor da sua atividade. Então, pessoal, esse estudo ambiental
ambiental, a gente tem vários tipos. Ah, mas qual que eu sei qual que é o meu tipo, tá? Então, normalmente, estudo de impacto ambiental e RIMA, o EIA-RIMA, são para obras grandes, obras de grande porte. Então, você tem lá rodovia, né? Duplicação, construção de rodovia, um aterro sanitário, construção de aterro, construção aí de grandes obras, um aeroporto. Então, tem o aeroporto de Catarina, né? Que recentemente a gente teve aí a inauguração, então tem o estudo de impacto ambiental, a duplicação da rodovia tem estudo de impacto ambiental, então são atividades potencialmente poluidoras e são atividades de grande porte, tá? Então exige esse tipo de estudo. Já o MCE, o Memorial de Caracterização do Empreendimento, ele é um estudo muito mais simples, normalmente são aquelas atividades que têm baixíssimo potencial de impacto ambiental, e aí você simplesmente apresenta esse memorial de caracterização do empreendimento, tá? E aí tem os outros, relatório ambiental preliminar, o laudo de vegetação, são outros tipos. A gente vai ver especificamente no nosso contexto, na maioria das vezes, qual que é esse estudo, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de quais são esses estudos que podem ser apresentados, tudo bem? Bom, minha empresa é obrigada a ser licenciada? Quais são as atividades sujeitas ao licenciamento? Como que eu sei se a vinícola ela é uma atividade sujeita ao licenciamento ou se outra atividade que eu tenho, eu preciso ter esse licenciamento? Bom, pessoal, você vai encontrar sobre a sua atividade na resolução CONAMA 237. A resolução 237, ela coloca ali nessa resolução a definição, as competências do licenciamento, os órgãos competentes, ela coloca ali qual que é o processo do licenciamento ambiental, as etapas, tá? Então, essa resolução é uma resolução muito importante se tratando de licenciamento. E ela vai apresentar também quais são essas atividades aptas a solicitar o licenciamento ambiental, tá? Então, basicamente, voltando na nossa Política Nacional de Meio Ambiente, ele vai falar ali, pessoal, já vou corrigir ali, né? 6938 de 81, tá? A nossa lei de 81 e não de 91, como está ali. Bom, a construção, a instalação, ampliação, funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva e potencialmente poluidoras, bem como capazes de, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual competente. Aqui ele coloca estadual, mas a gente tem aí as licenças em todos os níveis, tanto federal, estadual, municipal, a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas pela lei, pela Política Nacional de Meio Ambiente, ela já fala, já define, como eu já falei para vocês anteriormente, a necessidade de licenciamento para esses tipos de atividades, né? Então, da política a gente consegue extrair alguns pontos importantes, né, sobre a identificação dessas atividades que tem que sofrer esse licenciamento, né? Eu falo tem que sofrer porque dependendo aí do grau de complexidade da atividade, sofre um pouquinho mesmo para pedir, porque tem todo um processo e às vezes esse processo pode ser um pouco moroso, né? Bom, primeiro, utilizadoras de recursos ambientais. Então, organizações que vão utilizar empreendimentos que vão utilizar recursos ambientais, provavelmente a gente vai precisar aí da licença, né? Segundo, efetivo potencialmente poluidora e terceiro, capazes de causar degradação ambiental. Então, a gente extrai esses três elementos da nossa política, de forma geral, é claro, da nossa Política Nacional de Meio Ambiente, a gente extrai essas três características de empreendimentos que precisam de licenciamento ambiental. Aí a gente vai na resolução CONAMA para ser mais específico, para saber se a nossa atividade aí, a nossa vinícola vai precisar de licenciamento ambiental. Bom, essas aqui, pessoal, são as atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental presente na resolução CONAMA. E olha lá, eu tenho as atividades industriais, né, de produtos alimentícios e bebidas. Dá uma olhadinha comigo em destaque. Olha, fabricação de vinho e vinagre, fabricação ali de cerveja, de chopes. Então, a gente tem ali enquadrado como uma atividade que necessita de licenciamento ambiental. Além disso, também a gente tem atividades agropecuárias. Olha ali,
Projeto agrícola também precisa de licenciamento ambiental, tá? Então a gente responde a questão inicial ali da aula, que a minha vinícola ela precisa sim de um licenciamento ambiental, tá? Muito bem. Por que eu devo licenciar a minha atividade, né? Gente, não é apenas cumprir com o que a lei exige. É importante, eu sempre tento trabalhar isso com os meus alunos ao longo da disciplina, que é importante essa conscientização de vocês pela questão ambiental, pela questão da educação ambiental, a conscientização de que nós precisamos dos recursos naturais para viver, né? Para termos qualidade de vida. E eu procuro trabalhar isso durante o curso. E o licenciamento ambiental, ele não tem que ser visto, pessoal, como um vilão ou mesmo como cumprir com a legislação, né? Ah, é só um conjunto de documentos aí que tem que entregar para a gente conseguir aí trabalhar, né? Empreender. Mas, pessoal, é importante esse documento até para controle ali, né, da gestão ambiental do seu empreendimento. Para você, além de estar regularizado perante os organismos públicos, você também contribuir com a questão ambiental, né? Você tem que ter a responsabilidade ambiental da sua organização. Inclusive, pode usar isso também como marketing, como muitas vinícolas utilizam, né? Essa integração com a educação ambiental e com todo o processo ali, né, de viticultura. Então, isso é importante, só não vai me usar como greenwashing, que a gente chama, né? Que é aquela maquiagem verde. Fala que é ambiental, mas na realidade não tem nada direcionado para a gestão ambiental, só tem a parte do marketing, né? Mas na prática não ocorre. Então, a gente tem que procurar, sim, vocês como futuros também empreendedores, né? Buscar essa responsabilidade ambiental, tá? Então, por que eu devo licenciar a minha atividade? Bom, o licenciamento ambiental é a base estrutural do tratamento das questões ambientais. É onde você vai também ter a oportunidade, digamos, de arrumar a casa, né, dessas questões ambientais e você ter o controle de todos os impactos gerados aí em todo o processo produtivo do seu produto final. Tá? Então, é através da licença que o empreendedor inicia o seu contato com o órgão ambiental e passa a conhecer as suas obrigações quanto ao adequado controle ambiental de sua atividade. A licença possui uma lista de restrições ambientais que devem ser seguidas pela empresa. Segundo, né, desde 81, com a nossa política nacional de meio ambiente, o licenciamento ambiental tornou-se obrigatório em todo o território nacional, conforme eu já comentei com vocês, tá? E aí, pessoal, as empresas que funcionam sem a licença ambiental, elas estão sujeitas aí às sanções previstas por lei, tá? E dependendo aí do que é feito, né, pode ser configurado como crime ambiental. Tudo bem? Então, a gente tem aí advertências, multas, embargos, pode ter uma paralisação aí também da atividade. E o mercado cada vez mais exige empresas licenciadas e que cumpram com a legislação ambiental, tá? Além disso, você pode também ter outros tipos de incentivos, como órgãos aí para financiar o seu empreendimento, alguma coisa nesse sentido. Quando você apresenta a licença ambiental, você pode ter esses apoios, esses financiamentos também de forma facilitada, tá? Então, esses são alguns dos elementos que ajudam a entender a importância do licenciamento, tá? Bom, pessoal, então o licenciamento ambiental, ele é composto por licenças, tá? A gente vai ver que são 3 licenças. A licença ambiental, ela vai ser um documento que tem um prazo de validade definido, então essas 3 licenças têm prazo definido de validade, e o órgão ambiental vai estabelecer regras, condições, restrições para esse controle ambiental, para ser feito esse controle ambiental na sua vinícola, tá? E as principais características, pessoal, que são avaliadas em todo o processo de licenciamento é o quê? A localização dele,
tá? O processo produtivo, o porte do empreendimento, as condições do meio, isso é importante, né? Avaliar onde que está sendo, além da localização, qual que é a condição do meio, né? Então, por exemplo, se for uma indústria ali que tem muita a poluição atmosférica, muito poluente nesse sentido, e a própria localização dele ali na zona industrial daquela cidade, né? Já tem um alto índice ali de poluição atmosférica, então isso vai ser avaliado de uma forma mais criteriosa. Então, esse contexto em que a empresa, em que a organização vai ser inserido, também é avaliado, essas condições ambientais do local, relacionada à atmosfera, poluição atmosférica, relacionada a recursos hídricos, relacionada também ligado ao Código Florestal, né, se está em área de preservação permanente. Então, tudo isso é avaliado dentro desse processo. E também as medidas de controle e monitoramento que a empresa, que a organização, ela vai ter. Quais são os indicadores que são utilizados, como que ela vai controlar esses impactos, tudo bem? A gente fala assim, né, pessoal? É possível eliminar. É claro que a gente busca tem sempre eliminar o impacto, senão a gente vai diminuir, né? Quando a gente implementa, por exemplo, um sistema de gestão ambiental, a implementação de um sistema de gestão ambiental, ele não vai garantir que a empresa ela não polua, né? Mas ela vai garantir o quê? Que existe um controle daqueles impactos ambientais que foram levantados. Tudo bem? Assim, o licenciamento também vai avaliar isso, quais são essas medidas de controle, tá? Então, vamos às atividades preliminares aí do licenciamento, tá? Então, a pergunta que a gente faz, o empreendimento, ele tem potencial de causar degradação ao meio ambiente? Sim ou não? Bom, se não, você pode pedir uma dispensa de obtenção aí da licença ambiental, que a gente já vai comentar um pouquinho mais para frente, tá? Então, se a sua atividade ela não se enquadra dentro daquelas atividades colocadas lá na resolução CONAMA, então você pede a dispensa do licenciamento ambiental. Mas caso contrário, se ela estiver ali como atividade, como é o nosso caso, né, que tem esse potencial de degradação ambiental, segue aí algumas etapas. Então, a gente precisa primeiro identificar em que âmbito que eu preciso pedir esse licenciamento. É no âmbito federal, estadual ou municipal? Tá? Por que isso? Por que eu preciso saber em que âmbito que é? Porque vão ser órgãos diferentes que você vai solicitar esse licenciamento, tá? No órgão federal, você vai solicitar, então, para o IBAMA, né? Então, se a tua atividade, ela se caracteriza, que eu já vou colocar esses critérios aqui, ela ultrapassa a poluição, né? A degradação ambiental pode ultrapassar mais de um estado, é de grande porte, né? Então, por exemplo, nesse caso, ele precisa solicitar o licenciamento ambiental no nível federal para o IBAMA. Se for num nível estadual, aí para o estado de São Paulo, a gente segue para a CETESB, né? E se for municipal, tem que verificar qual que é o município que está inserido ali essa atividade, se é São Roque, é Sorocaba, se esse município ele tem, já está apto, né, a avaliar processos de licenciamento ambiental. Tá? Também a gente já vai conversar sobre isso. Bom, identifiquei qual que é o âmbito, identifiquei o órgão competente, aí eu vou identificar qual que é a licença necessária, então, que são as 3, né? Então, vamos lá. Bom, quais são esses tipos de licença, então? O processo de licenciamento ele é constituído por 3 licenças, cada uma exigida em uma etapa específica do licenciamento. Então, na primeira etapa, a gente tem a licença prévia, que a gente chama de LP, depois a gente tem a licença de instalação, a LI, e por último, a gente tem a licença de operação, a LO. Tá? Então, a licença prévia vai ser avaliada a viabilidade daquele empreendimento, da localização, primeiramente. Depois você pede uma LI, vai ser avaliada, então, ali toda a instalação, o processo para você instalar, vai ser avaliado ali todas as questões de processo industrial. É uma avaliação um pouco mais criteriosa, mais detalhada, e aí você tem, então, uma autorização para iniciar a implantação, e depois a LO, a licença de operação, vai autorizar de fato
o funcionamento da vinícola, tá? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho em cada uma delas. Bom, a licença prévia, como vocês viram, é a primeira etapa do licenciamento. Ele vai avaliar principalmente, conforme eu já falei, a localização e a concepção da vinícola, tá? Ele vai ter uma avaliação prévia desses elementos aí, como que é o processo produtivo, e vai atestar a viabilidade ambiental, principalmente dessa questão de localização, desse ambiente em que ele vai estar inserido. A LP ela funciona como um alicerce para a edificação de todo o empreendimento. Nesta etapa são definidos todos os aspectos referentes ao controle ambiental da empresa, tá? Então é a primeira licença, é extremamente importante todos os dados que são colocados ali nessa primeira licença. De início, o órgão licenciador ele determina se a área sugerida para a instalação da empresa é tecnicamente adequada ou não. Normalmente, esse estudo que o órgão faz, ele é baseado no zoneamento municipal, ambiental ali daquela região, tá? Bom, quais são os aspectos que são observados na análise do pedido da LP? Conformidade com a legislação municipal e estadual, concepção do processo produtivo, né? Identificação qual que é essa atividade, a localização, características de vizinhança, de áreas protegidas, condições do meio, né? Então, tem recurso hídrico, qual que é a classe desse recurso hídrico, a rede de monitoramento do ar, da água, se tem. Todos esses aspectos, antes de instalar, já tem que ter todo esse planejamento e enviar essa licença prévia. Tá? Além disso, atendimento ao Código Florestal, então é muito pertinente ao nosso contexto, né? Principalmente em São Roque, em que as vinícolas elas estão inseridas ali em áreas que precisam estar atentas, né? Principalmente relacionadas aí às áreas de morro, pela própria configuração geográfica de São Roque, né? Então, já no caso específico de São Roque, também já exige uma avaliação um pouco mais criteriosa, um olhar mais crítico aí a respeito do Código Florestal. Licenciamento com a avaliação de impacto ambiental. O estudo deve contemplar a justificativa do empreendimento, alternativas locacionais. Nesse caso, pessoal, para licenciamento com avaliação de impacto ambiental, com um estudo, né, que eu preciso desse estudo, nesse estudo eu vou avaliar o quê? A justificativa do empreendimento, alternativas locacionais, diagnóstico do meio físico e antrópico, avaliação dos impactos. Vamos pensar que nesse caso são atividades que você tem um potencial muito grande aí de degradação ambiental, então você precisa ter esses elementos muito mais, tá? Quando eu preciso de uma avaliação de impacto ambiental, por exemplo, um estudo de impacto ambiental, o EIA ou RIMA, tá? Então, é avaliado nessa fase também. Nessa etapa, podem ser requeridos estudos ambientais complementares. Então, além daqueles que já são colocados ali de início na licença prévia, pode ser solicitado aí pelo órgão outros estudos mais complementares relacionados aí a esse empreendimento. O órgão licenciador, com base nesses estudos, define as condições nas quais a atividade deverá se enquadrar a fim de cumprir as normas ambientais vigentes. Tá? Então, é isso que é avaliado na licença prévia. Consegui a licença prévia, vou para a licença de instalação, né? Solicito essa licença de instalação. Já detalhei no meu projeto inicial, aí eu solicito a LI, cuja concessão autoriza, então, o início da construção da vinícola. Tá? Então, eu não posso iniciar a construção da minha vinícola sem a minha licença prévia e sem a minha licença de instalação. Isso é muito importante, viu, pessoal? E outra coisa que é importante também, tem validade. A sua licença prévia, ela tem validade. E aí você tem que cumprir, mas como, né? Qual que é o sentido disso? O sentido é que você tem validade para você pedir a licença, a próxima licença, no caso, a licença de instalação, tá? Então, você tem uma validade aí de 2 anos para você pedir a licença de instalação. Passou dessa validade, esse período, você tem que pedir novamente a prévia para você pedir aí a de instalação, tudo bem? Qualquer alteração de planta ou de um sistema instalado tem que ser formalmente enviada para o órgão licenciador.
Quais são os aspectos que são observados? Então, o processo produtivo detalhado, identificação de todos os poluentes que são emitidos, seja no solo, ar, ruído, água, vibração, tecnologias de controle. Então, o que, que a organização vai fazer? Quais são essas tecnologias? Tá? De tratamento de efluentes, vai ter tecnologia para tratamento aí de poluição atmosférica, tá? Vai ter filtro para isso, tudo isso tem que estar definido. E cumprimento das exigências feitas na LP. Então, ele vai avaliar se tudo que foi colocado na LP foi realizado. E, por fim, a licença de operação. A licença de operação, ela vai autorizar, de fato, o funcionamento da vinícola, tá? Ele deve ser requerida quando a empresa estiver edificada e após a verificação da eficácia das medidas de controle estabelecidas nas condicionantes de licenças anteriores. Então, eu só consigo obter a licença de operação, claro, se eu tiver as outras licenças e também se já estiver a vinícola edificada. A licença de operação é a única que é renovável, né, pessoal? É claro. As outras pediram, passou a validade, vamos dizer assim, caducou, né? Aí tem que pedir novamente. Aqui é a licença de operação, ela vai se renovar. Então, a cada X anos, vai depender qual que é o âmbito aí que é pedido, se é federal, estadual, municipal, vai variar esse valor aí. Tudo bem? A gente já vai ver qual que é a validade no caso das vinícolas. Quais são os aspectos observados aí na licença de operação? Bom, a gente tem uma vistoria técnica, então normalmente você tem um responsável que vai fazer essa vistoria, coerências com as informações da licença de instalação, cumprimento das exigências técnicas constantes aí na licença de instalação e o programa de monitoramento com esse sistema de indicadores, tá? Pessoal, para a renovação da LO é importante que ela seja requerida aí com antecedência de 120 dias antes de expirar a validade dessa LO, tá? Então, é importante estabelecer assim, não esperar a validade vencer da licença de operação. É importante que antes dessa validação, até 120 dias antes, você ter já todos os documentos para fazer esse novo requerimento da renovação, junto ao órgão ambiental. Então, basicamente, as etapas do licenciamento, pessoal, primeiro, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E aí, essa licença de operação, como eu já falei, pode ser renovável. Qual que é a situação mais comum, muito comum hoje, né, no estado de São Paulo também? É a questão de que as empresas, as organizações estão operando sem nenhum tipo de licença ambiental, né? E aí, como que faz nesse caso? Então, eles pedem a licença prévia, a licença de instalação concomitante, tá? Já pede tudo junto. E aí, em seguida, ele pede a licença de operação. Então, é possível você se regularizar. Às vezes, a pessoa, né, o empreendedor fica com medo de não se regularizar, não pedir aí a licença ambiental, por medo de que, mas eu já estou já operando, eu vou ter que parar a minha produção. Não, você pede tudo isso aí concomitante, ou seja, junto, né, licença prévia de instalação, para você se regularizar, tá, pessoal? E para indústrias com baixo potencial poluidor, pessoal, você já consegue pedir por uma via rápida, que a gente chama, que é essa VRA, Via Rápida Ambiental. É um preenchimento bem básico que é feito junto à CETESB, como se fosse um cadastramento com informações básicas, e aí você consegue essas licenças de maneira muito rápida. E aí existem alguns outros aspectos que são casos mais particulares, quando, por exemplo, você pode pedir aí o que a gente chama de licença de operação a título precário. Então, por exemplo, você tem aí você está em funcionamento, você tem as outras licenças, mas a licença de operação você pede somente por um período mais curto, né? Porque o órgão ele precisa avaliar primeiro como que é o funcionamento dessa tecnologia de monitoramento ou de tratamento ali daquela poluição, né, daquela possível degradação ambiental que pode gerar. O órgão ambiental ele precisa acompanhar primeiro como que é o funcionamento disso para, de fato, emitir a licença de operação.
Nesses casos, pessoal, isso aí é o órgão ambiental que vai avaliar, ele fornece essa licença a título precário, essa licença de operação a título precário, tá? Então, primeiro precisa estar operando para ele avaliar e aí emitir essa licença. Outra licença também que a gente tem é a licença de operação parcial. Essa licença normalmente é aplicada, por exemplo, para aterro, tá? Então a gente tem lá uma situação de que está sendo operado, ele está sendo utilizado apenas uma área de toda a localização, então está operando parcialmente, tá? Então, nesses casos, a gente pode pedir uma licença de operação parcial também, junto ao órgão, e aí depois, conforme o andamento, né, quando já tiver todo o empreendimento em funcionamento, você consegue pedir a licença de operação normalmente. Mas se estiver funcionando só parcialmente, tem ainda uma previsão, foi aos poucos, né, aí o desenvolvimento da atividade, você tem essa oportunidade também de pedir essa licença de operação. Nessa etapa, agora eu vou explicar como um todo, como que as etapas de fato, aí um passo a passo, vamos dizer um protocolo um pouco mais específico dessas atividades que envolvem o processo de licenciamento. Então, vamos lá, acompanhem comigo. Então, licenciamento ambiental aqui a gente vai colocar no âmbito estadual, que é mais focado no nosso interesse ali de vinícolas, tá? Principalmente ali em São Roque, porque a gente vai ver nas próximos slides que São Roque não tem o licenciamento municipal, tá? Ele não está dentro do conjunto de cidades que estão aptos a aplicarem aí o licenciamento ambiental, tá? Então, a gente vai para o estadual, que é o nosso interesse. Então, a gente tem a definição lá do grau de impacto do nosso empreendimento. Se for de baixo potencial, a gente simplesmente pede essa via rápida, que é online, você faz um preenchimento, um cadastro do seu empreendimento e rapidamente você tem a concessão da LPLI-LO, tá? E aí, lembrando sempre que nos dois casos, independente, você tem a renovação da LO. Se for de alto potencial poluidor aí a sua organização, a vinícola, você tem a definição do estudo a ser exigido. Então, qual estudo? Vai depender de qual que a CETESB vai solicitar para você, tá? Então, por isso é sempre importante o empreendedor, ele manter contato, ele ir até esse órgão, especificar essa atividade, porque daí ele vai orientar qual que seria o estudo mais adequado para a sua atividade. Então, pode ser um EAS, um RAP, um EIA-RIMA, vai depender desse estudo que a CETESB vai pedir para você, tudo bem? E aí você começa a elaborar esse estudo, né, de impacto. Bom, e aí para você ter a concessão da licença prévia, aí você tem que ter toda essa documentação já preparada, tanto o estudo de impacto quanto toda a questão da localização, o levantamento de quais são os tipos de impacto, né? Então você faz essa concessão da LP e isso, pessoal, essa concessão, ela tem que estar publicada aí no Diário Oficial e no jornal ali local. Bom, nesse momento que você já publicou aí a licença prévia no Diário Oficial, você tem a solicitação da licença de instalação, certo? A LI. Bom, acompanhe aí comigo então. Aí a CETESB ela vai analisar todo o documento da sua solicitação, né, da licença de instalação, e aí ela vai, nessa avaliação, vai conceder a licença prévia junto com a de instalação ou já a licença de instalação, nesse caso aqui, pessoal, se você está solicitando concomitante, tá? A licença prévia junto com a licença de instalação, ela já vai avaliar e já vai conceder essas duas. Ou, no caso, se já foi pedido primeiro a licença prévia, fez todo o processo sequencialmente, aqui vai ser a licença prévia. Bom, publica-se também no Diário Oficial e no jornal, e aí você já entra com o pedido da licença de operação, tá? Vai avaliar quais são as exigências pela CETESB e vai fazer o requerimento da sua licença de operação. Aí, a CETESB, ela vai entrar com vistorias técnicas para verificar se todas as outras exigências das outras licenças foram realmente aplicados e ela vai conceder, então, a licença de operação. Bom, aqui lembrando que também tem a oportunidade da organização do empreendedor pedir a licença de operação
a título precário, vamos lembrar que tem essa possibilidade, tá? Que no final vai ser liberada a licença de operação de fato e vai ser publicado novamente no Diário Oficial e também vai ser renovado aí, dependendo do tempo, de 5 anos, de 3 anos, a gente já vai ver sobre isso, tá? Então, esse é o processo, basicamente, do licenciamento. Vocês viram que em todas as licenças você tem a publicação no Diário Oficial. Bom, a quem compete, então, conceder o licenciamento ambiental da minha empresa, da minha vinícola? Essa competência ela foi publicada na Lei Complementar 140 em 2011, muito recente. Por quê? Começou a haver algumas divergências, né, pessoal? Você tinha aí a competência federal, a competência estadual e agora na esfera municipal é também possível ter esse licenciamento, mas e aí, eu peço para os três, peço só para um, para quem que eu peço, né? Então, isso ficou melhor definido em 2011 por essa lei complementar, já que estavam surgindo várias divergências nessas questões de licenciamento dessas esferas. Então, essa lei complementar definiu aí que o licenciamento poderia ser aplicado nessas diferentes esferas, e aí você tem, por exemplo, na esfera municipal, você consegue ir no CIMA, né, na Secretaria de Infraestrutura de Meio Ambiente, que é aqui do estado de São Paulo, você consegue verificar quais são os municípios que estão aptos a oferecer aí o licenciamento ambiental. Tá? Não são todos. Se for no nível municipal, se o seu município ele coloca lá, né, na sua lei municipal que aquela atividade X precisa de licenciamento ambiental no município, então todas essas licenças, né, tanto a prévia de instalação e operação, ela vai ter que ser no nível municipal. Você vai ter que apresentar essa documentação para o município, tá? Então, só para a gente lembrar, se for no caso federal, a gente tem o órgão aí responsável e competente para o licenciamento, o IBAMA. Na esfera estadual, aqui para São Paulo, a gente tem a CETESB, que seria o nosso caso, tá? E na esfera municipal, conforme eu falei para vocês, a gente tem aí uma lista de municípios que estão aptos a realizar licenciamento ambiental. Tudo bem? Você consegue verificar essa lista nesse site que eu deixei aqui para vocês, do CIMA, né, que é a nossa Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, aqui do estado de São Paulo. Você consegue ter o acesso a essa lista dos municípios que estão aptos. São Roque não está nessa lista, em contrapartida Sorocaba, que é onde aqui eu moro, né, e que é pertinho de São Roque, também tem. Campinas, tem um órgão competente. Normalmente, pessoal, os municípios que são aptos a esse tipo de licenciamento, eles são muito bem estruturados, são cidades maiores, você tem ali um conselho municipal de meio ambiente, uma secretaria de meio ambiente, então ele é muito mais estruturado e tem pessoal ali para fazer todo esse processo, pessoal técnico especialista na área, né? Olha que interessante, né? Para cidades acima de 500 mil habitantes, que têm uma infraestrutura já consolidada na questão ambiental, olha, 90% realizam aí licenciamento ambiental, né? Dessas cidades. Agora, cidades menores, você tem pouquíssima essa porcentagem de municípios que realizam, municípios menores que realizam licenciamento. No total, a gente tem aí 30%, né, 30,4% dos municípios que realizam licenciamento ambiental. É ainda muito baixo, né? Se a gente pensar isso para o Brasil todo, são pouquíssimos os municípios que aplicam, que estão aptos a realizar o licenciamento ambiental. Qual que é a tendência? Eu acho, pessoal, que a tendência é esse valor aumentar, tá? Porque a gente vai ver a necessidade dessa descentralização. A CETESB pega os órgãos estaduais, né? E pegam os órgãos também federais. Infelizmente, a gente teve aí, né, o sucateamento desses órgãos ao longo dos anos. E o pessoal, a gente tem pouca mão de obra dentro desses órgãos para realizar essa fiscalização necessária, esse monitoramento, né? Então, a gente tem aí esses organismos sobrecarregados. Então, a tendência é esse valor aumentar e colocar como responsabilidade dos municípios essa avaliação desse licenciamento, tá?
Quais os benefícios dessa descentralização, então? Seria evitar a sobreposição de competências, otimizar o uso dos recursos públicos, aumentar a eficácia do controle ambiental. No papel, aumentaria a eficácia, né, pessoal? Na prática, em se tratando de prefeitura e Brasil, a gente fica com receio um pouco, né? Simplifique e agilize o processo de licenciamento ambiental, com certeza, né? A ideia é esse processo de licenciamento ser mais rápido, quando a gente tem aí a prefeitura avaliando e não um órgão de instância maior. Consolida e favorece a cooperação técnica entre os órgãos municipais e estaduais também, né? Maior integração entre esses órgãos. Bom, quais são os critérios, então, para definir qual que vai ser o âmbito do licenciamento? Se eu vou ter que recorrer ao IBAMA, CETESB, né? Então, só para vocês terem uma ideia, os critérios para definição. Então, para âmbito federal, tem que ser avaliado aí a localização ou desenvolvimento conjuntamente no Brasil ou em país limítrofe. Então, se essa atividade ela está localizada ou ela se desenvolve ali em um país, entre o Brasil e um país limítrofe, né? Seriam umas grandes organizações. No mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, se essa localização ela está dentro desses ambientes, em terras indígenas ou unidades de conservação de domínio da União, localização ou desenvolvimento em 2 ou mais estados, impactos ambientais diretos que ultrapassam limites territoriais do país ou estado. Então, essas atividades que se enquadram aqui nesses critérios, aí provavelmente o licenciamento tem que ser solicitado no nível federal, tá? Por que eu falo provavelmente? Sempre, pessoal, como eu já falei ao longo da aula, entrar em contato com o órgão e fazer essa verificação, tá? No surgimento dessa dúvida. Já no âmbito estadual, olha só, localização ou desenvolvimento em mais de um município, localização em unidades de conservação de domínio estadual, se a localização do empreendimento ou desenvolvimento é em florestas ou em demais formas de vegetação, impactos ambientais diretos que ultrapassam limites territoriais do município, tá? E no licenciamento municipal, no âmbito municipal, seria o empreendimento que gera impacto ambiental local e daqueles que lhe forem delegados pelo Estado por instrumento legal ou convênio, tá? Por isso é sempre importante entrar em contato. Bom, no caso em que a empresa já opera e não tem licença prévia, não tem licença de instalação, como pode ser licenciada? Também é uma perguntinha que eu já comentei ao longo da aula. Você pede os dois concomitante, tá? Então, o empreendedor, ele procura o órgão licenciador, coloca a situação de que já está operando e entra, então, com esse pedido DLP e LI concomitante, tá? Então, sempre que modificar ou implantar algo na empresa, será necessário licenciar tudo de novo, mesmo que já possua licença? Pessoal, aí nesse caso, você só vai solicitar a licença dessa nova área. Você não vai fazer todo o processo novamente para a sua área, somente com a nova área, né? Ali no caso, somente com a unidade que vai ser modificada, tá? Não vai ser para toda a sua unidade novamente. Então, no entanto, é importante verificar se a licença já incluiu as unidades de instalações existentes ou previstas nas plantas utilizadas no licenciamento. Então, tem que verificar se lá na licença prévia já não estava na planta essa unidade prevista, né? Caso contrário, aí sim você vai ter que pedir a nova licença dessa nova unidade, tá? Então, qualquer alteração tem que ser comunicada ao órgão, tá? Para verificar a necessidade aí dessa nova licença. Qual que é o prazo de validade, então, das minhas licenças, tá? Então, você tem aí no âmbito federal e no âmbito estadual, tem o prazo mínimo e o máximo. Então, para a LP no âmbito federal, no máximo 5 anos, a LI 6 anos e a LO vai variar de 4 a 10 anos. No âmbito estadual, no máximo 2 anos a LP, no máximo 3 anos a LI, e entre 2 a 5 anos a LO. Mas como que eu sei se vai ser 2 ou 5 anos? Eu já vou explicar. Vai depender aí do grau de complexidade da sua atividade, que também já está definido isso na norma, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, no máximo 5 anos, você vai ter que renovar a sua LO no âmbito estadual e no máximo 10 anos no âmbito federal, tá?
Bom, aí a gente tem esse decreto 47397 de 2002 que vai falar sobre esse prazo da licença, tá? E para a gente identificar na nossa área de fabricação do vinho, a gente precisa verificar primeiro qual que é esse W, né? Esse W aí, pessoal, ele é a complexidade da atividade, né? Ele é um fator, ele é um coeficiente, vamos chamar assim, de complexidade da atividade. Como que eu sei qual que é o nosso W? Tem nesse decreto, tem uma lista contando todas as atividades e tem lá a nossa, olha, fabricação de bebidas, fabricação de vinho. O nosso W é 3,5, tá? Aí quando a gente vai lá no artigo 71, 3,5 está entre 3 e 3,5, correto? Então, olha só, a nossa licença de operação tem prazo de 3 anos, tudo bem? Então, para a vinícola, a nossa licença de operação tem que ser renovada a cada 3 anos. E o custo do licenciamento, né? Quanto que eu gasto para obter a minha licença? Vai depender de vários elementos, tá, pessoal? Vai depender do porte do empreendimento, da área construída, se é atividade ao ar livre, se tem novos equipamentos, qual que é a tipologia dessa atividade, esse fator de complexidade. A gente já viu que o nosso fator de complexidade é 3,5. Aí a gente vai aplicar na fórmula, para cada licença tem uma fórmula específica que está lá na resolução CONAME, no decreto, tá? Então, nesse decreto, você consegue ter acesso à fórmula, aplica lá todos os dados, né, todos os parâmetros que são solicitados e você tem esse valor aí, né, do custo de cada licença. Mas vai depender de atividade para atividade, tá? Só lembrando, então, para microempreendedor, para pequenas empresas, né, você tem um desconto de 85% da licença. Isso é uma medida de estímulo para esses microempreendedores, tá? Então, se você se enquadrar como microempreendedor, você tem esse desconto. E quais são as maiores dificuldades, pessoal, que os empresários, que o empreendedor ele tem relacionado à licença ambiental? Foi feita uma pesquisa em 2008 e aí mostrou quais foram as principais dificuldades. Em primeiro lugar, estava na demora da análise dos pedidos. 64% das reclamações desses empreendedores giravam em torno, então, dessa demora de análise das licenças. E aí entra a necessidade, pessoal, aí dessa descentralização, né? Colocar a licença na escala municipal, olha a importância disso, né? Então, isso facilitaria nessa questão aí de prazos, tá? Outro ponto seria em relação aos custos dos investimentos necessários para atender a todas as exigências feitas pelo órgão, tá? Então, também, dependendo ali da avaliação, o órgão pode exigir tecnologias, mecanismos para diminuir a questão da poluição ou para controlar a poluição. E isso vai demandar aí um custo maior por parte do empreendedor. Tá? Terceiro, custos de preparação de estudos e projetos para apresentar o órgão ambiental. Então, normalmente, dependendo do grau aí, de potencial degradação ambiental, você tem que ter um estudo mais detalhado. E esse estudo mais detalhado vai precisar de um profissional da área, né? Então, isso também vai gerar um custo extra maior aí. E, por último, a dificuldade de identificar e atender aos critérios técnicos exigidos, né? Então, também uma dificuldade por parte do empreendedor de entender melhor aspectos técnicos. Daí a importância de ter um acompanhamento de um profissional da área, tá, pessoal? Quando você buscar o licenciamento ambiental, você também buscar um profissional da área para te auxiliar em todo esse processo, tá? Seja um engenheiro ambiental, um gestor ambiental, especialista na área. Uma reflexão final aí para vocês, né, que eu acho interessante abordar sobre essa perspectiva. Então, dentre os pilares da política ambiental está o licenciamento ambiental. Inútil para uns, moroso para outros, porém, ainda é um instrumento mais capaz de compor o conflito que se convencionou denominar desenvolvimento sustentável. Então, eu deixo essa reflexão para mostrar a importância do licenciamento e da sua contribuição aí para o desenvolvimento sustentável e da nossa responsabilidade ambiental.
Pessoal, ficou com alguma dúvida dessa aula? Coloca aqui no fórum de dúvidas, entre em contato comigo. É importante vocês entenderem muito bem todo esse processo de licenciamento ambiental. Tudo bem? Bom, fico por aqui. Um grande abraço para vocês e boa semana. Tchau, tchau.